A graça e a paz, amém, irmãos? Vamos compartilhar Gênesis capítulo 2, o verso 25, é o último versículo do capítulo 2. Nós já estamos há umas 15 reuniões, falando apenas de 2 capítulos de Gênesis. Você pode pensar, mas por que tanta coisa? Porque Gênesis é um livro básico. Nele estão semeadas as verdades básicas do Novo Testamento. Todas as verdades básicas da Bíblia são semeadas em Gênesis. Estão ali na forma de uma semente às vezes, mas estão presentes ali. Então nós aproveitamos para poder tomar essa verdade e aplicar para nós. Não quero que você tome a palavra de Deus como algum tipo de curiosidade, né? Eu estou querendo conhecer, estou curioso. Não. Gênesis é um livro de vida. Você tem que receber como tal. E se você está com o seu espírito aberto, recebendo como tal, você com certeza vai estar sentindo uma fome nova de Deus, um anseio novo por Deus, está sentindo mais cheio do Senhor nesses dias. Testifica com você isso? Se testifica, é porque você está na postura correta. Hoje vamos falar a respeito de um assunto muito sério, que poucos de nós vivemos, pouca gente vive, pouca gente pratica, nós não praticamos como deveríamos. Nós somos uma igreja em célula, e nós mais do que qualquer outra igreja precisamos de compreender esse princípio bíblico. Observe que eu tenho falado de muitos princípios com você aqui, no decorrer dessas aulas. E o princípio que está exposto aqui é o princípio da comunhão, da koinonia. E eu quero que você leia comigo. Diz assim: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O homem e a mulher estavam nus. Estar nu significa o quê? Significa que eu não tenho máscaras. Eu não tenho aqui que falsificar algo para você. Passar para você uma imagem de alguma coisa. Me desnudo. Alguns têm uma máscara de sabichão. Para tudo ele põe aquela máscara. Outros têm uma máscara de valentão. Também, em toda circunstância, usa aquela máscara. Outros têm uma máscara de muito frágil, muito fraco. Qualquer coisa, usa a máscara para espantar os outros. Para não mostrar o que se é. Por incrível que pareça, alguns usam até a máscara de uma sinceridade excessiva. Fala tudo. Mas você pensa que ela está falando o que realmente conta. Ela fala muito para você achar que ela falou tudo. Ela diz muito para parecer que foi honesta e abriu inteiramente. Até isso às vezes é uma máscara. O que Deus procura são corações sinceros. O que Deus deseja é coração sincero. O padrão de Deus é que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. E nu aqui, em primeiro lugar, significa, não tem máscara. Tira suas máscaras. A igreja não é lugar de você sustentar máscara alguma. Tentar parecer o que você não é. Ah, e quantos de nós temos máscara de espiritualidade? Máscara de santidade. Parecemos tão santos, né? Mas às vezes não passa de máscara. Temos uma vida dupla, não é? Lá por detrás, sabemos que tem coisas escondidas e até escusas. Você quer agradar a Deus? Tira a máscara. Talvez não vão gostar muito do que vão ver, mas pelo menos vão ver a verdade. Tira a máscara diante de Deus. Tem gente que até com Deus é mascarado. Até com Deus ele usa o disfarce dele. Despoje-se diante de Deus. Segunda coisa de estar nu significa que eu não tenho armas. Não tenho nada escondido. Que eu não tenho nenhuma arma para ocultar de você. Porque você está vendo tudo. Você conhece, você sabe. As pessoas às vezes assustam por causa da nossa honestidade ministerial. Não temos às vezes a pompa de um pastor. E nem queremos parecer infalíveis. Se erramos, erramos. Cometemos equívocos, somos gente. Lembra sempre disso. A espiritualidade do Novo Testamento não é espiritualidade de anjo, mas de homem. Não é para tornar você sensacional, mas tornar você gente. O padrão do Novo Testamento é: o verbo se fez gente. A palavra se fez gente. É a palavra viva que é Cristo em você, se fazendo gente de carne e osso, como nós. Frágil, normal, comum. Nada de extraordinário. Não lançamos luzes nas mãos, não temos olhar como chama de fogo. Não. Aqui nós somos gente. Como Jesus, quando andou aqui, foi.
Muitos sonham com a espiritualidade do fariseu, mas o fariseu era um mascarado. O fariseu era totalmente vestido de uma aparência, de uma roupagem, e aquilo desagradava a Deus. Aquilo era contra Deus. Pastor, por que precisamos de falar disso? Porque a igreja só pode ser edificada se estivermos juntos. Como é que vamos edificar a igreja sem estar junto? Precisamos de ter comunhão. E a palavra comunhão, no grego, é koinonia. Significa ter coisas em comum. Você quer ser igreja de fato? Só é igreja onde há comunhão. Uma igreja forte não é necessariamente aquela que possui uma palavra forte, profunda. Nem é também aquelas vezes que possui sinais e coisas extraordinárias. A igreja forte é aquela igreja onde os membros são conectados. E eu prefiro usar a palavra conectado. Antes eu falava muito vinculado, agora eu estou mudando. Vinculado eu acho pouco agora. Conectado é mais forte, é mais firme. Porque vínculos facilmente se rompem. Conexões são sólidas. Conexões são coladas. É mais do que um vínculo. E essa sim é uma igreja forte. Se a sua igreja às vezes tem 50 membros, mas são 50 membros que têm vivido na comunhão, é uma igreja forte. Porque há canal liberado para que o rio da vida de Deus flua entre os irmãos. Mas antes de falar o que é koinonia no padrão bíblico, eu quero usar a estratégia inversa. Eu vou dizer primeiro o que não é comunhão. O que às vezes é mal interpretado. Porque às vezes você me ouve e fala, não, lá no meu grupo nós temos comunhão. Lá na minha célula tem comunhão. Mas será que a sua comunhão é a comunhão no padrão bíblico? Eu vou dizer o que não é. Primeiro, a koinonia bíblica, a comunhão bíblica, não é um ambiente social, superficial. Os irmãos conhecem os clubes. Você pode fazer parte de um Rotary, Lions, é muito bom, é muito joia, mas não é igreja. Não é igreja. Igreja não é clube. Entende o que eu estou dizendo? Igreja não é clube. Isso tem implicações muito práticas, em muitos aspectos. Primeiro, num clube, a motivação para estar lá é muito egoísta. Eu estou no clube para o meu próprio desfrute e prazer. Na igreja, não. Na igreja, eu faço parte da igreja para fazer a vontade de Deus, para servi-lo. Totalmente diferente. Segundo, no clube, eu contribuo para que o dinheiro depois seja investido para algo do meu próprio benefício. Estou certo? A igreja é outra coisa. Aqui você contribui para o benefício de outro. Aqui você investe para que outros ouçam o evangelho. Aqui você não investe esperando que o dinheiro volte para você, porque não é clube. Mas tem muitos lugares que os membros acham que estão num clube. Igreja em cela não é clube. Igreja no padrão do Novo Testamento não é para ser um clube. Você não faz parte de um clube. Se é para isso que você veio, se a compreensão sua é apenas essa, eu quero dar uma martelada final nela, despedaçá-la hoje. Igreja é muito mais do que isso. Talvez alguém te falou que é só uma sociedade civil. Bom, isso é só uma terminologia jurídica. Mas nós somos um povo que tem uma comunhão sobrenatural. Então, em primeiro lugar, a comunhão bíblica não é essa comunhão superficial. Abre lá em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Lá diz assim, 2 Coríntios 13, 13. Quero que você leia. A graça do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é a bênção de Paulo, né? A graça do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus. E qual que é o terceiro elemento? A comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Qual que é a vontade de Deus? Que a comunhão celestial, bíblica, seja com todos na igreja. Mas primeiro, essa comunhão não é comunhão de clube social. Segundo, essa comunhão não é uma comunhão abstrata, subjetiva. Então, é muito comum as pessoas dizerem assim, não, nós somos unidos em espírito. Isso aí, muitas vezes, é claro que há uma união em espírito. Mas muitas vezes é só um escapismo. É só uma maneira de fugir, para não estar perto de ninguém.
Não, eu tenho comunhão com o irmão, mas é uma comunhão em espírito. Você fica lá em Belém, eu fico em Goiânia, tá bom? Só uma comunhão em espírito. Significa nada isso, na prática. Significa coisa alguma. Os crentes gostam muito de usar expressões que significam nada. Que não tem nenhuma implicação prática. Que é apenas uma maneira de parecer espiritual. Parece que agrada a Deus. Fica mais ou menos em paz com os irmãos, mas não cumpre o propósito que Deus tem. Entende? A comunhão, ela é prática, irmãos. Não pode ser abstrata. Entende? Comunhão implica, eu estou aqui, você está aqui. E você está aqui de carne e osso, e eu estou aqui de carne e osso também. Qualquer outra comunhão não é a comunhão do Novo Testamento, não é a coinonia bíblica. Entende? Por isso, esquece essa coisa. Que você vai ter uma comunhão em espírito só. Irmão, você não está vindo na reunião da igreja. Não, mas eu estou em comunhão com a igreja em espírito. Irmão, você não vai na célula. Não, mas eu estou em comunhão em espírito. Não dá nada. Para com isso. Enganar quem? Isso é uma comunhão abstrata, subjetiva, né? Impessoal. Não é o padrão do Novo Testamento. Não é isso que Deus tem em mente. Não é algo tão místico assim. A comunhão do Novo Testamento é algo muito mais forte e muito mais misterioso. E ao falar dela agora, eu quero ser honesto com você. Eu não vivo como deveria viver. Nossa igreja não vive como precisava de viver. Não chegamos no estágio final, mas estamos no processo, estamos a caminho. E é importante ter humildade para reconhecer, ter a crise para poder buscar, do que ficar se iludindo dizendo que já tem, quando não tem nada. É melhor dizer que não tem do que dizer-se rico e abastado e não precisa de coisa alguma. É melhor colocar um colírio nos olhos e se olhar no espelho e ver, puxa vida, como nós somos individualistas ainda. Somos uma igreja em célula, mas muitas vezes a visão de célula para muitos é só um culto nas casas. Quantos de nós estamos apenas indo em culto nas casas? E alguns irmãos ficam, pastor, não tem pregação para pregar na célula, eu preciso de material para pregar na célula. Eu falo, para que você quer pregar? Para de pregar na célula, não pregue mais na célula. Eu vou fazer o que lá então? É que para você célula é um ponto de pregação. Você não consegue estar com os irmãos e ter comunhão com eles em Deus, se não for você pregando. Você não consegue imaginar que o Espírito Santo pode falar na boca de cada um. Para você isso é estranho demais. Perde seu controle. Mas é essa célula que nós estamos buscando. E não aquela célula que tem um protótipo de pastor na frente, com a imitação de púlpito na frente dele, pregando também para uma mini igreja. Não, isso não é célula. Isso não é célula, definitivamente. É importante que você entenda que não é, para que busque o que deve ser. Célula é relacionamento. Célula é comunhão. Sabe, pode ser que naquele dia morreu alguém na sua célula e a reunião da célula vai chorar. Paulo diz, chorar com os que choram. Podemos ter uma célula de choro. Você vai dizer, puxa, mas foi uma célula, uma reunião tão ruim. Mas você quer fazer o que quando alguém morre? Você quer rir? Puxa, morreu alguém, vai chorar com ele. Isso é célula. Entende o que eu estou dizendo? Mas alguém passou no vestibular, ou alguém teve um filho, vamos rir junto. Vamos dar gargalhada junto. Isso é célula. Não há padrão, não há rigidez. É a família se reunindo. Família tem rigidez? Bom, tem dia que a família reúne para discutir questões sérias. Mas tem dia que a família se reúne apenas para comer. Tem dia que a família se reúne porque é aniversário de alguém. Às vezes se reúne porque alguém partiu, ou alguém chegou, ou alguém está de viagem. Há muitos motivos para ser família. Nós não programamos ser família. Também não queremos ser programa e ser célula. Mas tem uma coisa que não dá para abrir mão. Para ser célula, tem que estar conectado. Essa conexão que te cura. Essa conexão que te restaura. Essa conexão que te renova. Essa conexão que te ministra e faz você crescer. Sem essa conexão, o seu crescimento fica problemático. Você enche a cabeça de conhecimento, às vezes tem até experiências com o Espírito Santo, mas falta a praticidade da vida cristã, porque você não está ministrando nem sendo ministrado. É preciso haver equilíbrio. Amém, meus irmãos? Vamos ver então, o que é a comunhão do Novo Testamento? Primeiro, é vida compartilhada. Nós compartilhamos de uma vida. Nós temos o mesmo tipo de vida. Eu tenho a vida de Cristo, ele tem a vida de Cristo. Então, eu vou compartilhar Cristo com ele. Então, na célula, primeira coisa, não compartilhamos problema em primeiro lugar. Não compartilhamos lutas em primeiro lugar. Não compartilhamos
Nem pensa em primeiro lugar. Em primeiro lugar, compartilhamos Cristo. Depois, compartilhamos o resto. Porque koinonia é compartilhar vida. E quem é a vida? Cristo. Compartilhamos Cristo. Então, quando chegamos na reunião, irmão, compartilha Cristo comigo. Fala algo da parte de Cristo para mim. Porque eu tenho algo de Cristo para dizer para você. Compartilhamos. Compartilhar isso, eu troco. Eu recebo, eu dou. Porque estamos conectados. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas muitos pensam que compartilhar é contar problema. Vou ter comunhão agora? Ah, estou precisando da comunhão mesmo, irmão. Está difícil, estou desempregado, a vida está difícil, a mulher está brigando comigo, minha autoestima está baixa, o que eu vou fazer? Bom, isso às vezes é mais jogar fardo nas costas dos outros do que compartilhar. Não digo que não faremos isso, mas antes disso, compartilhamos Cristo. Cristo é mais importante que o seu problema. E é mais importante que a sua bênção. Cristo é o primeiro. É antes de tudo. Tudo é por meio dele. Portanto, se você compartilhar Cristo, provavelmente as outras coisas vão ficar bem mais simples de resolver. Amém, meus irmãos? Então, primeiro, koinonia é compartilhar vida. Por isso, dá para ter koinonia com quem não tem essa vida? Hã? Dá para ter koinonia genuína se o outro tem uma vida diferente da minha? A minha vida é Cristo, mas a vida dele é outra, escura, nebulosa, esquisita. Dá para ter koinonia com ele? Não dá. É porque eu estou rejeitando ele? Não, é porque não há identificação. O Cristo que está em mim não encontra nada dentro dele. Então, não há conexão. É por isso que não dá para se assentar em rodas escarnecedores. É por isso que não dá para andar junto de ímpios. Não dá para ter amizade com pessoas que não têm a vida que eu tenho. Pode ser colega, camarada, até um companheiro de jornada. Mas koinonia bíblica é só com quem tem vida, como você tem. O mesmo tipo de vida. Compreende o que eu estou dizendo? Eu sei que isso assusta alguns. Não é? E se você tem conseguido compartilhar com alguém que não tem a vida, talvez você não tenha a vida que você acha que tem. Se você sente mais à vontade lá fora do que aqui dentro, talvez é que você não tenha a vida que você acha que tem. Ou a vida que nós temos aqui. Se você fica mais à vontade com porcos que com ovelhas, talvez você é um porquinho disfarçado. Entende o que eu estou dizendo? Já viram aquela história da águia que foi criada no galinheiro? Por mais que a águia tente, no final das contas, algo chama por ela. Ela está no meio das galinhas, mas não tem o mesmo tipo de vida. Consegue até ficar ciscando igual galinha, mas um dia as alturas clamam por ela. Vai bater asa e vai embora, porque tem outro tipo de vida. Você é uma águia. Não adianta tentar comunicar com as galinhas. Elas não vão te entender. E você fala, o meu anseio é subir aos céus. E a galinha fala, você é metida, hein? Que galinha metida. Galinha por acaso só para o céu. E você fala, mas eu sinto o clamor. E a galinha fala, não sinto nada. Você tem um problema. Sabe por quê? Tem outro tipo de vida. A nossa vida clama pela eternidade. A nossa vida clama pelas coisas do céu. E você fala das coisas do céu e outro fala das coisas da terra. Ele não entende você, é galinha. Quando entende o que eu estou dizendo? Quem tem ouvidos, ouça. Tem gente querendo ter comunhão, infelizmente, sem ter o mesmo tipo de vida. Segunda coisa, para ter koinonia bíblica, é preciso ter a mesma comunhão que Cristo teve com os seus discípulos. Qual foi a comunhão que Cristo teve com os seus discípulos? Não me refiro à comunhão de andar o dia inteiro juntos. Não me refiro à comunhão de cada um largar a sua casa e morar numa casa juntos. A comunhão que Cristo teve com os discípulos foi a comunhão de compromisso. Onde não há compromisso, não há comunhão. Muitos pensam que compromisso é só com Deus. Não é. Compromisso também é com gente. Eu sempre digo isso, parafraseando João. Se você não tem compromisso com o irmão que você vê, você quer me enganar que tem compromisso com Deus que você não vê? E alguns dizem, meu compromisso é só com Deus. Quem diz isso é hipócrita. Quem diz que tem compromisso só com Deus, não tem com ninguém na verdade, nem com Deus. Nós temos de ter compromisso uns com os outros. Isso é comunhão. Então, o Fábio é da minha célula. Eu tenho compromisso com o Fábio. Meu compromisso com ele, o que é?
Eu não vou andar independente dele. Ele tem direito de falar para mim: ah, Luiz, você não veio na reunião. E eu vou responder para ele, não vou dizer que você tem a ver com isso, rapaz. Não vim porque eu não quis. Talvez minha vida não. Quem faz isso é porque não tem compromisso. Eu tenho compromisso com o meu irmão, então eu explico para ele. Eu tenho compromisso de relacionamento, de andar junto, de compartilhar cargas, de confortá-lo. Eu tenho compromisso de estar com ele, porque ele tem a mesma vida que eu tenho. Não dá para ter comunhão como igreja sem compromisso com a igreja. Compromisso com o irmão. Em outras palavras, aliança. Eu não gosto de falar aliança porque é uma palavra muito bonita, muito poética. Compromisso é prático, sólido. Entende? Você tem compromisso com a sua célula? Ou você viaja, fica um mês, ninguém sabe onde você foi. Ah não, tem que contar para a célula. Esse povo quer manipular a minha vida. Não, isso é compromisso. Eu tenho compromisso com pessoas. Pessoas que eu amo, que eu tenho comunhão com elas. Entende? Pessoas que não têm compromisso nem de vir no culto. Não tem compromisso. Não há compromisso nele. Não espere crescimento. Crescimento é fruto de compromisso. Crescimento é fruto de compromisso. Não só compromisso. Eu costumo dizer que crescimento é fruto de 3 coisas. Primeiro é compromisso. Segundo é relacionamento. E aí vem a terceira coisa, que é koinonia. Koinonia é relacionamento. Koinonia com Deus, relacionamento com Deus implica crescimento. Mas tem que relacionar também uns com os outros. Ninguém cresce em relacionamento. E o terceiro é disciplina. Eu tenho que me disciplinar para ter compromisso com o Fábio. Me disciplinar para não ser individualista. Entende o que eu estou dizendo? Tudo na sua vida precisa dessas 3 coisas: compromisso, relacionamento e disciplina. Você quer ser um bom profissional? Tenha compromisso. Compromisso com seus sócios, compromisso com seus funcionários, compromisso com seus clientes. Relacione-se, discipline-se, vai ser um profissional bem-sucedido. Quer ter um bom casamento? Tenha compromisso com a sua esposa, com seu cônjuge, com seu marido, com seus filhos, com a sua casa. Relacione-se com a sua esposa apropriadamente e discipline-se para ser um marido, um pai apropriado. Percebe? São princípios que se aplicam em qualquer lugar. Porque é de Deus, é eterno. Amém, meus irmãos? Entende o que eu estou dizendo? Então, primeira coisa, koinonia implica em ter o mesmo tipo de vida. Segundo, koinonia implica em relacionar-se como Jesus relacionou-se. Isso nos fala de compromisso. Comprometa-se com os irmãos, com a igreja, com o seu líder, com o seu pastor. Comprometa-se com homens. Alguns são tão espirituais que acham que isso é errado. Mas você só pode dizer que tem compromisso com Deus se estiver com homens também. Com homens que andam com Deus. Terceira coisa, koinonia, comunhão, é você ter o mesmo tipo de comunhão que havia na igreja primitiva. Isso está lá em Atos, capítulo 2, verso 42. Eles perseveravam na comunhão dos apóstolos. O que significa a expressão comunhão dos apóstolos? Significa que eles tinham um compromisso de unidade de propósito. Koinonia é quando nós estamos buscando o mesmo alvo. Entendeu? Eles tinham a comunhão dos apóstolos porque o alvo deles era um só. Não era díspare. Como é que eu posso ter comunhão com alguém que está querendo ir para a China e eu quero ir para os Estados Unidos? Não dá. Alvos diferentes, propósitos diferentes. A Bíblia diz: como andarão 2 juntos se não pensarem da mesma forma? Ou seja, se não têm o mesmo propósito. Então preste atenção. Olha a sequência. Koinonia, mesmo tipo de vida. Koinonia, compromisso. Koinonia, mesmo propósito. Sabe, as pessoas, eu já ouvi pastor dizendo para os seus líderes: você tem que sonhar os meus sonhos. Esqueça os seus sonhos, sonhe os meus. Isso pode parecer muito bonito, mas não é a koinonia bíblica. Sabe o que nós temos koinonia? É porque você tinha um sonho. E depois de ouvir o meu sonho, você descobriu que o seu sonho era o mesmo, ou parecido com o meu. E nos tornamos 2 sonhadores parecidos. Aí o sonho vira um só, aí dá para ter koinonia. O propósito fica um só, dá para ter koinonia. Se você não tem sonho nenhum, tudo bem, eu te convido a sonhar o meu. Mas se você tem, veja se o seu sonho bate com o meu e vamos andar junto. Isso é koinonia. Um só propósito, unidade de pensamento,
rumo, é compartilhar a vida. E para encerrar, meus irmãos, pegue sua Bíblia, abre lá em João. E aqui Jesus colocou o padrão mais alto. Que o Senhor nos tem misericórdia de nós. Ele falou o que é koinonia. O último nível é ter comunhão uns com os outros, como o Pai tem com o Filho e tem com o Espírito Santo. Qual a comunhão que Deus Pai tem com Deus Filho? Qual a comunhão que Deus Pai tem com o Espírito Santo? Esse é o alvo final. Estamos tão longe disso. Nós não podemos deixar de falar, porque é o que Jesus disse. João 17:11 diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como... Puxa vida. Temos que ser um, como Jesus é com o Pai. Olha o verso 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Um com o outro. Pai, assim como eu estou com o Senhor, que eles estejam uns com os outros, e estando uns com os outros, estejam também conosco. Tenhamos essa comunhão plena. Meu Deus, que coisa linda. Alguém vai dizer: pastor, isso é uma pregação muito elevada, é um sonho muito alto. Mede-se o homem pelo tamanho dos sonhos dele. Eu quero que meu tamanho seja grande, porque o meu propósito é alcançar coisas grandes. Aos olhos humanos, impossíveis. Talvez alguém me ouça e diga: pregou bonito, mas tão fora da realidade. Ainda. Mas a oração de Jesus vai ser ouvida. Comece a entrar na prática hoje. É por isso que somos uma igreja em célula. Para viver a igreja como o Senhor planejou que ela fosse. Koinonia. O homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam, porque estavam juntos, em perfeita comunhão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Feche seus olhos. Deus poderoso, abre o nosso entendimento. Dá-nos compreensão. Permita-nos chegar no padrão que tu tens para nós. Cura-nos do individualismo, da vida, ó Deus, que caminha por si só. Que dependamos uns dos outros, para ter a plena comunhão que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus.